boa noite. Prazer estar aqui. Esse ano tão pesado para nós politicamente, né, no Brasil, mas que marca os 100 anos da Revolução de Outubro. Antes eu gostaria de agradecer a professora Edneila, a professor Caio, a Keila, a professora Keila, o professor Mário, a todos os organizadores da 4ª Semana de História 100 anos da Revolução Russa, Controvérsias e Impactos, a UFVJM e a todos vocês que estão aqui. Antes de começar, eu gostaria só de lembrar o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que nos deixou muito recentemente, né? Não sei se vocês já chegaram a ler algum livro do Muniz Bandeira, nos anos 80, nos comecinho dos anos 90, era quase que obrigatório que os estudantes conhecessem a obra do Muniz Bandeira, e de uns anos para cá ele era mais conhecido dentro do campo das relações internacionais, né? É um autor quase que obrigatório no Instituto Rio Branco, nesses cursos de formação para diplomatas lá no Itamaraty. E era um historiador e cientista político muito importante, brasileiro. Então, e amigo de todos nós, né? Inclusive ele tem um livro que eu vou mencionar aqui ao longo da minha exposição, que chama O Ano Vermelho, que discute os impactos da Revolução Russa no Brasil. Um livro muito importante e que acabou de ser reeditado, 50 anos depois. O livro foi publicado em 67 e acaba de ser reeditado pela editora Civilização Brasileira. Então fica aqui a minha homenagem ao professor Muniz Bandeira. Além disso, eu quero salientar que, além de estarmos comemorando os 100 anos da Revolução Russa, também nós recordamos os 50 anos do assassinato do Che Guevara na Bolívia, né? Que foi um acontecimento que, infelizmente, tem sido pouco comentado em 2017, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Mas que é emblemático na história contemporânea da América Latina. Em 2018, vamos tentar organizar, quem sabe na USP, em algumas universidades, algum belo evento em homenagem aos 90 anos do nascimento do Che. Ou seja, ano que vem, o Che completaria 90 anos de idade. Em 1997, né, nos 30 anos do assassinato do Che, em La Higuera, na Bolívia, ocorreram diversas atividades, palestras, conferências, lançamento de biografias importantes do Guevara, né, como a biografia do Johnny Anderson, aquela do Jorge Castaneda, aquela publicada pelo Paco Inácio Taibo II. E em 2017, por outro lado, pouco se falou, né, infelizmente. As comemorações aqui no Brasil foram muito tímidas, tiveram pouca repercussão, né? E é importante recordarmos que os dois momentos definidores, divisores de água no desenvolvimento do marxismo na América Latina, no século XX, foram a Revolução Russa de 1917, né, e a subsequente constituição do Comintern em 1919, e, do outro lado, a Revolução Cubana, que triunfou em janeiro de 1959. Então, a lembrança do Guevara é oportuna e deve ser ressaltada. Tanto a Revolução Russa como a trajetória do Che devem servir para nos inspirar no dia de hoje. E eventos como esse devem ser vistos também como espaços para reflexão e debate sobre o momento que vivemos. Ou seja, sobre a situação do Brasil e do mundo na atualidade. Eu tenho participado de muitos eventos sobre a Revolução Russa no Brasil. Eu posso estar equivocado, mas o Brasil ou é o país que tem mais eventos sobre a Revolução Russa, ou um dos que tem mais. É impressionante. Você tem eventos em homenagem à Revolução de Outubro no Brasil inteiro.
em vários estados, em várias universidades, em organizações políticas, em partidos e movimentos sociais. Então, recentemente eu fiz um debate no SESC, em São Paulo, com a Anita Prestes e o Antônio Carlos Mazeu, e nesse grande evento, era um evento para em torno de 1.000 pessoas. E estava presente o Thomas Kraus, que é autor de um livro que eu recomendo a vocês e que acaba de ser lançado pela editora Boitempo, essa edição em inglês, Reconstruindo Lenin. Ele era um discípulo do Mesaros, do Istvan Mesaros, do Thomas Kraus. E ele estava impressionado com o evento do SESC. E com todos os eventos no Brasil, ele dizendo que ele nunca tinha visto tanto interesse na Revolução Russa. E que em nenhum país que ele havia passado recentemente, ele tinha visto tanto interesse sobre esse tema. E ele falou que recentemente havia participado de um evento na Hungria que estava lotado, tinha em torno de 100 pessoas. E naquele auditório tinha em torno de 1.000. E ele não podia acreditar como é que no Brasil tanta gente queria discutir esse tema, ou ouvir os diferentes intelectuais debatendo a Revolução de Outubro. Então, é muito interessante que, ao mesmo tempo que nós temos um avanço da direita em diversas áreas aqui no Brasil, nós também temos uma resistência, e principalmente dentro da universidade, o que eu acho belo, né? Eu acho muito interessante que nós estamos aqui falando de um evento que ocorreu 100 anos atrás e tanto interesse, né, por esse evento. Durante décadas, a esquerda discutiu a Revolução Brasileira, né, ou pelo menos os caminhos do desenvolvimento e da soberania do Brasil. Leôncio Basbaum, por exemplo, com A Caminho da Revolução Operária e Camponesa, e anos mais tarde, com Caminhos Brasileiros do Desenvolvimento. Otávio Brandão, um livro bastante emblemático, Agrarismo e Industrialismo. Nelson Werneck Sodré, um dos grandes historiadores brasileiros. O próprio Muniz Bandeira, que nós acabamos de mencionar, que escreve um livro chamado Caminho da Revolução Brasileira, no começo da década de 60. Caio Prado Júnior, uma diversidade de livros, mas que também tem o emblemático A Revolução Brasileira, de 66, e tantos outros. Ou seja, nós tivemos gerações de intelectuais que pensaram o Brasil. E quem sabe agora é o momento de também repensarmos, né, os caminhos da mudança no nosso país. Né? As discussões sobre a Revolução Brasileira, no campo da esquerda, depois da fundação do PCB, começam já na própria década de 20, sob a égide da Revolução de Outubro e do leninismo, e tendo como primeira tentativa teórica de compreensão da nossa realidade, apesar de todos os possíveis problemas e limitações, o livro do Otávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo, ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classe no Brasil, que foi concluído e publicado em meados da década de 20. E é um livro que foi reeditado alguns anos atrás. Você tem uma nova edição desse livro. Né? Bem, o que eu vou tentar fazer aqui é discutir alguns aspectos importantes da Revolução de Outubro em relação à América Latina e ao Brasil, e algumas lições, se é que a gente pode chamar assim, daquele acontecimento. Quem sabe tomar alguns elementos, né, como inspiração para hoje. Claro, isso só pode ser feito a partir de traços gerais, né, respeitando as particularidades dos diferentes períodos históricos e dos países que a gente está trabalhando. Né?
Então, o primeiro aspecto que eu apontaria em relação a Lenin e aos bolcheviques é a capacidade de análise do processo histórico russo, das variáveis e determinantes econômicas e políticas do país, e a partir da avaliação processual, ter a capacidade de realizar abordagens conjunturais. Aqui no Brasil e na América Latina, certamente tivemos intelectuais militantes que realizaram essa tarefa. Caio Prado Júnior é um exemplo disso. Mariátegui, no Peru, é outro exemplo disso. Ou seja, eles vão do período colonial até a contemporaneidade para entender a nossa formação histórica e então escrever sobre o presente e atuar no presente. Ou seja, produzir artigos e análises de conjuntura. Quem só realiza análises conjunturais está fadado a apenas vislumbrar um horizonte imediato, de curto prazo, e a propor soluções também conjunturais. Aqui no Brasil nós já temos uma produção bastante interessante sobre os acontecimentos recentes, nesses últimos anos, né? Seja do lulismo ou do lulopetismo, né? Seja do governo Dilma, seja mais especificamente a partir do golpe do ano passado em diante. Mas muito desse trabalho está muito mais relacionado a observações de contexto, daquele contexto específico, né, observações conjunturais, mas muitos desses intelectuais que têm feito esse trabalho não fazem o mesmo trabalho daqueles intelectuais clássicos brasileiros que vão tentar entender a nossa formação histórica, para poder entender como é que nós vamos atuar no momento presente. Bem, Lenin vai fazer um duplo esforço de entender os mecanismos econômicos e políticos que funcionavam no cerne da formação histórica russa, como compreendia a experiência do seu país dentro do quadro mundial. É só lembrar, por exemplo, do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. É um livro clássico, publicado em 1899. Nesse estudo, ele vai mostrar a formação do mercado interno e o desenvolvimento do capitalismo no país, ou seja, o processo de dissociação dos pequenos agricultores e empresários agrícolas e proletários assalariados. Então ele vai mostrar o quadro de desenvolvimento econômico russo e analisar o processo de estratificação do campesinato. Vai apresentar, portanto, as relações econômicas no campo e a existência de todas as contradições de qualquer economia de mercado, a concorrência, a tendência para a concentração da produção nas mãos de uma minoria, a passagem da massa de pequenos produtores e camponeses para as fileiras do proletariado e do semiproletariado. Foi no processo de estratificação do campesinato que vai se criar o mercado interno para o capitalismo. Então ele vai traçar um quadro de como e em que direções se tinha desenvolvido os diferentes aspectos da economia da Rússia, incluindo a produção industrial, e em que consistia a sua ligação e interdependência, indicando dois caminhos para o desenvolvimento agrário na Rússia. De um lado, a partir da lenta transformação da velha economia latifundiária, e, por outro lado, através da destruição revolucionária dos restos do regime de servidão e da grande propriedade. E, nesse processo, a construção da aliança da classe operária e do campesinato. Ao mesmo tempo, a análise histórica das particularidades e especificidades da Rússia czarista não podia ser dissociada do sistema mundial e das tendências e variáveis do capitalismo monopolista de forma geral.
Lenin vai mostrar que a Rússia estava incrustada na economia global. Ele vai usar a expressão integração semiperiférica, em que formas pré-capitalistas são preservadas como enclosures sob a ordem capitalista para garantir uma subordinação que servia aos interesses capitalistas do Ocidente. Então, Lenin viu uma relação orgânica entre a união de formas pré-capitalistas e capitalistas e um conceito de colonização interna czarista, assim como a absorção de regiões periféricas pelo centro na Rússia, através do crescimento do mercado no país. Então, uma relação centro-periferia particular vai se desenvolver diante dos fatos ditados pela colonização interna. O capital vai se apropriar de mercados, por exemplo, o mercado de grãos e leite, e vai tornar a agricultura russa subserviente. E Lenin vai estender esse fenômeno para toda a Rússia. Lenin vai apresentar o problema do mercado como uma questão de economia mundial, do sistema mundial. Ele vai dizer, não se detenham na tradicional separação de mercados doméstico e internacional, quando analisarem a questão do capitalismo. Ou seja, para ele, a acumulação de capital, exportação de bens e capital são parte do mesmo processo indivisível daquilo que ata os chamados países atrasados ao centro capitalista. A industrialização dos países e regiões atrasados, portanto, subjuga ou coloniza esses territórios através da mediação de empréstimos. Nesse processo, várias formas e condições arcaicas vão ser suprimidas, mas traços ou remanescentes de formações sociais obsoletas podem se fundir e conviver com o sistema moderno. Pode haver uma variedade de formas de produção e estruturas históricas divergentes. Então isso vai mostrar ao Lenin que a Rússia era uma região de contradições sobredeterminadas, né? Em que conviveria o arcaico e o moderno, né? E essas contradições poderiam ser superadas pelo caminho da revolução. Então, o Lenin certamente via na ideia do desenvolvimento do socialismo na Rússia essa ideia ligada à ideia da Revolução Mundial. Ainda que o caso da Rússia poderia ser o primeiro impulso para essa Revolução Internacional. Lenin vai estudar, então, como o Estado autocrático se torna relativamente independente, apesar da concentração do capitalismo industrial, que vai andar de mãos dadas com a concentração das principais forças políticas. Mas nós não podemos nos esquecer que a Revolução ocorre no contexto da Primeira Guerra Mundial, que a compreensão do papel do imperialismo, nesse caso, é importante. Eu imagino que amanhã a Virginia Fontes vai discutir isso, né? Acho que ela pode discutir melhor do que ninguém esse aspecto. E que os bolcheviques olhavam com atenção os acontecimentos na Alemanha, na Hungria. Você tinha movimentações proletárias em diversos países. A criação do Comintern em 1919 também é um sinal claro da importância do contexto global e da atuação firme no campo internacional, ou seja, o reconhecimento da centralidade do processo revolucionário em outros países. Isso, ao mesmo tempo, a gente pode falar algo similar em relação à questão do partido. E isso vai ter implicações no continente americano. E no Brasil, obviamente, como veremos mais adiante. De 1898, 1899 até 1904, a gente pode dizer que é o grande momento em que o conceito organizacional do leninismo vai ser gestado. Seja no Iskra, seja na forma de livro com o que fazer, seja nos embates e debates internos na social-democracia russa, para escolher os caminhos do partido. De 1899, quando ele vai escrever o projeto de programa do nosso partido e as tendências retrógradas da social-democracia russa a propósito das greves, até a Revolução de Outubro de 1917,
a preocupação dele com a organização e com o partido vai ser constante. Ele vai escrever em 1900 as tarefas essenciais do nosso movimento. Em 1901, Partido Operário e os Camponeses. Entrevista com os defensores do economicismo. Até chegar, em 1902, outros textos. Ele vai ter uma diversidade de textos até chegar em 1917, com as tarefas do proletariado em nossa revolução, materiais para revisão do programa do partido, entre outros. Então, nós temos que pensar nessa construção do ideário leniniano em relação ao partido como um dos cerne do pensamento político dele naquele momento. Agora a gente lembra que O Que Fazer, por exemplo, que é um texto clássico, recentemente relançado pela Boitempo também, é um título, né, inspirado num livro clássico do Chernyshevsky, O Que Fazer. Um livro bastante anterior, mas que também não é o único. O Tolstói tinha um que fazer. O Tkachev tem um que fazer agora. E é interessante a gente pensar que o Lenin surge num ambiente cultural russo muito rico, né? Você está falando, desde a segunda metade do século XIX até o começo do século XX, os políticos, os revolucionários, os intelectuais vão se rebelar contra uma diversidade de elementos, atitudes políticas, sociais, culturais, desde o oblomovismo goncharoviano, por exemplo. A gente lembra do famoso Oblomov, né? Até aquele saninismo amoral, né? Difundido pelo Mikhail Artsebachev. Esses textos vão estar circulando ali e vão ser muito lidos, muito debatidos. E a gente está falando de um ambiente que você tem, nesse período todo, a formação de partidos políticos, de organizações políticas, que vão dominar o pano de fundo